é muito importante, antes de certificar seu imóvel no INCRA, no SIGEF, de acordo com a terceira edição, vocês conhecerem o manual do SIGEF. O manual do SIGEF vocês podem baixar no próprio site do SIGEF. Em documentos, nós temos aqui o primeiro documento, que é o manual do SIGEF. E nesse manual nós temos um capítulo falando de todas as validações que são feitas na hora do envio da planilha de certificação. Então, se eu baixar esse manual do SIGEF, vocês vão ver todas essas validações. É importante vocês conhecerem todas elas, porque isso facilita o envio da planilha para diminuir drasticamente os erros no envio da certificação. Outra coisa que diminui também os erros é a validação. Então, se eu vim aqui na planilha, depois de pronta, aqui em SIGEF Validação, eu também tenho essa pré-análise antes de enviar para o SIGEF. Mas essas validações e as validações que estão também na hora que você vai enviar essa planilha lá no sistema, com o seu token, com toda a documentação, e todas essas validações estão no manual do SIGEF. Então, é importante vocês saberem quais são essas validações. Até para a hora que você for pegar os documentos, analisar as informações que você vai gerar essa planilha de certificação, você saber o que o SIGEF confere, o que ele valida, como ele valida, da onde surgiu essas validações. Tudo isso é muito importante a gente fazer essas perguntas antes de certificar o imóvel. Na hora que eu estiver pegando os dados em campo, coletando as informações em campo, o que o SIGEF vai analisar do nosso processo de certificação? Onde eu encontro essas informações, essas respostas? Aqui no manual. Então, aqui no manual do SIGEF, eu já tenho um capítulo que fala sobre as validações. Então, aqui ele já fala, o SIGEF possui um mecanismo de validação. Que tudo que você envia na planilha, ele valida. Então, ele faz uma pré-análise na hora que você envia essa planilha e verifica se está tudo em ordem. O que ele valida? Aqui a gente verifica. O principal é sobreposição. Ou se existe algum vértice já certificado com aquela numeração. Por quê? Uma das coisas que a gente sempre fala, eu não posso sobrepor o imóvel com outro e também eu não pode ter duplicidade de vértices M, P e V. Então, isso são as primeiras validações que ele faz no momento do envio. E aqui tem algumas outras, ó. Atributos inválidos, nulos, ele já retorna um erro. E é interessante que ele mostre para vocês a descrição do erro. Ó, ele já fala, não são permitidos valores nulos, vazios, para os dados informados na planilha. São exceções. Ó. Então, aqui, olha, ele mostra em áreas especiais que pode, porque você não tem o título da área. Ou os dados dos confrontantes também permitem ser nulo, no caso que não haja matrícula para o confrontante. E é exigido no mínimo descritivo. No caso de uma área de posse, numa estrada, num rio, não vai ter matrícula o imóvel confrontante. Daí sim, matrícula e CNS ficam em branco. Então, é importante vocês lerem esse manual, as validações, para vocês entenderem esses casos. Daí você já fala, opa, então como que eu vou configurar a planilha? Como que eu vou organizar a planilha? Quais são as informações que eu preciso inserir nessa planilha? A mesma coisa, ele já faz validade de CPF, CNPJ. CNS também tem que estar na base de dados do SIGEF. Se não tiver na base de dados, eu tenho que verificar o porquê esse CNS não está na base. Vejo se o cartório está ou não válido, se não está ou não inativo. Verifico tudo isso na comarca que eu estou trabalhando.
Ó, validade nos vértices, nos tipos e limites, nas coordenadas. Ó, no código de credenciado, ele tem que estar na base de dados do CIGEF. Se não tiver, eu tenho que dar entrada, verificar na câmera de agrimensura o porquê meu código não está válido na base de dados do CIGEF. Perímetros cruzados. O perímetro não pode cruzar. O perímetro tem que ser um polígono, ele pode ser irregular, mas ele não pode se cruzar. Então, ele vai dar um erro, perímetros cruzados. Ó, sistema de referência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, aqui, olha, é interessante vocês lerem todas essas descrições. Tem vários. Aqui, ó, código do vértice. Sequência, que é o que a gente falou, ó, sentido horário. Os dados dos vértices, M, P e V. Aqui, olha, ele tem até links que vai de acordo com o capítulo que fala sobre os dados dos vértices, sobre os vértices. A posição. Ele tem que estar de acordo as coordenadas. Então, aqui, olha, tem as informações também de validação dos tipos de limite. E assim vai, olha, como vocês estão vendo, tem inúmeras validações. É muito importante vocês olharem cada uma delas, porque na hora que você for montar a planilha de certificação, vocês vão entender o que o CIGEF valida. E você já faz tudo isso antes de enviar, para você não precisar ficar fazendo retrabalho. Porque, imagina, você faz uma vez, aí você tem que ficar conferindo, daí dá vários erros de validação na hora que você envia. Então, tudo isso, o que acontece? Demanda tempo, demanda você voltar no processamento, você pegar as informações novamente, você tem que entrar em contato com o proprietário do imóvel. Dependendo do caso, vai precisar de assinaturas, reconhecimento de firma novamente, e tudo isso não é gasto só de tempo, mas também de valores. Por isso que é muito importante nós sabermos tudo antes de certificar nosso imóvel, antes até de ir no campo, porque a gente já vai com tudo organizado e planejado. Então, ó, sobreposição mesmo. Antes de fazer o levantamento do imóvel, entra no portal do I3GEL, verifica se não tem nenhuma informação já certificada do entorno. Então, tudo isso já é um planejamento antes de você fazer a planilha de certificação. Porque se você já faz o levantamento antes de analisar essas informações, pode ocorrer sobreposição com uma parcela já certificada. Então, por isso que é importante você fazer todas essas análises, verificar, tem uma área confrontante, eu vou verificar o tipo de limite. Eu tenho que verificar se está na tolerância. Se estiver na tolerância, eu tenho que pegar as informações do outro profissional. As informações de vértices, limites, as informações do método de posicionamento, as coordenadas, a altitude dele, porque tem validação de tudo isso. Então, por isso que é importante vocês analisarem tudo. Verificar os desvios padrões, os sigmas, se estão dentro da tolerância. Então, tudo isso são validações. E por isso que eu falo que é muito importante vocês conhecerem todas elas. Se a gente olhar esse manual, vocês estão vendo que tem mais de 20 validações. Então, ele verifica também posição relativa ao município. Dentro do CIGEF, ele tem os limites municipais de acordo com o IBGE, que o IBGE é para todo o território brasileiro. Mas dependendo da situação, você tem que verificar também de acordo com o seu estado, que nem aqui no estado de São Paulo, além de verificar de acordo com o IBGE, eu também tenho que ter a base de dados de acordo com o IGC. Então, ele vai fazer a validação de acordo com o IBGE, mas eu vejo também de acordo com o IGC se está dentro ou não daquele município. Se está numa divisa municipal o imóvel, se está cruzando 2 ou 3 municípios. Então, além de eu verificar no IBGE, eu também tenho que verificar no órgão de acordo com o meu estado.
Então, por isso que é importante eu conhecer todas essas validações. O sentido do perímetro deve ser sempre no sentido horário. O vértice inicial tem que ser no vértice mais ao norte. Daí o pessoal pergunta, pode ser no virtual? Sim. Ser no sentido horário e o vértice mais ao norte? Sim. Aqui tem toda regra, né? Tem uma exceção. Daí até ele fala, na validação 24, vértice inicial mais ao norte. Tem que ser sempre mais ao norte. Primeiro vértice da descrição do perímetro deve ser mais ao norte. Daí ele fala, se houver outro na mesma latitude geodésica, deverá iniciar pelo mais a oeste. Então, se tiver 2 na mesma latitude geodésica, eu pego o que está mais a oeste. Então, é importante. Apareceu uma mensagem lá no Jeff. Não sei se vocês já viram. Só vou mostrar aqui, só para vocês verem. Algumas mensagens que aparecem quando você envia uma certificação. Então, aqui, eu vou clicar em uma delas, só para vocês verem. Cliquei nessa, com erros. Se eu descer com a barra de rolagem, ela está falando de sobreposição. Então, por isso que é importante eu fazer uma análise lá no I3GEL para verificar. Porque a hora que eu enviar é para dar sem erros. Para não precisar ficar fazendo um retrabalho de analisar o perímetro. Isso é muito importante. Vou voltar lá. Vou pegar uma outra área só para vocês verem os tipos de erros. São vários, por isso que é importante a gente sempre verificar essas informações antes. Então, vou pegar aqui, a fazenda do Paulo. Aqui, vou descer com a barra de rolagem. Ocorreu um erro durante a construção do perímetro, do polígono. O polígono da parcela 1, lado externo, é inválido. Procure por autointerseções e outros problemas. Provavelmente, ou é cruzamento, ou é vértices duplicados na mesma propriedade. Então, sem querer, eu coloquei um M1 em 2 lugares diferentes, com a mesma numeração. Então, por isso que é importante você ver o tipo do erro, como vocês estão vendo aqui, e aqui a descrição do erro. Então, se vocês forem lá no manual do CIGEF, vocês vão ver, perímetros cruzados. Aqui, olha, ele tem essa configuração e você vê aqui a descrição do erro. Então, aqui, olha, eu estou buscando aqui, perímetros cruzados. Perímetros cruzamentos. Aqui ele fala, os perímetros de uma planilha com múltiplas parcelas ou área encravada interna, não deve se cruzar. Vocês estão vendo? Então, ele já fala que elas não devem se cruzar. Então, eu tenho que verificar a construção do perímetro. Nesse caso aqui, olha que interessante. Eu poderia utilizar a ferramenta do Métrica Topo de importar a planilha ODS. Eu pegaria essa planilha, aqui no próprio Métrica Topo, aqui na aba Pontos, nós poderíamos importar essa ODS e verificar como que forma o perímetro do imóvel. Se não tem vértices cruzando, se não tem vértices duplicados. Tem muitos profissionais e até analistas do INCRA que utilizam essa ferramenta para essa finalidade. Na hora que vai fazer uma análise do imóvel, de como que está, ele faz essa verificação. Verifica como que o imóvel, na hora que você importa a planilha, como que está formando o perímetro. Porque, como vocês viram aqui, no site do CIGEF, ele não desenha a imagem do imóvel. Então, eu não sei onde está se cruzando. Então, aqui no Métrica Topo, eu já tenho esse recurso que já agiliza, na hora que eu fizer a importação, já vejo se o perímetro está ou não se cruzando. Isso é muito importante. Então, vocês viram que tem várias validações que a gente pode trabalhar aqui. E se eu continuar aqui vendo os tipos de erros que tem, vocês vão ver que lá no manual do CIGEF tem todas elas para a gente verificar. Então, se eu vim aqui, olha, só vou pegar mais uma para vocês verem. Se eu pegar aqui, do Carlos. Olha que interessante,
ele fala de sobreposição. Aqui, problemas nos vértices. Como eu falei para vocês, se estiver na mesma coordenada, eu tenho que pegar a numeração do vértice, a coordenada, a altitude, desde que esteja na tolerância, eu tenho que pegar tudo isso da área certificada. Tipo de limite também, sigma também, tudo do outro profissional. Eu não posso pegar somente a coordenada de latitude e longitude e colocar na planilha. Não, eu tenho que pegar tudo. Isso é uma das coisas que mais está dando divergência no CIGEF. O profissional só pegar a latitude e longitude. Daí fica o mesmo ponto com alturas diferentes, com sigmas diferentes, com os tipos de divisas diferentes. Sempre que uma área que você está fazendo a certificação e o confrontante já estiver certificado, vocês têm que analisar tudo. Não somente a coordenada, mas a altitude, os sigmas, o método de posicionamento, o tipo de limite, tudo tem que ser o mesmo do outro profissional. Então, por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês conhecerem, saberem todas as validações que o CIGEF faz no seu trabalho. Por isso, passei para vocês o manual do CIGEF, o capítulo de validações, para vocês conhecerem, lerem todas essas informações e tudo isso você fazer antes de certificar o imóvel, antes de fazer a planilha ODS. Para a hora que você fizer, você fazer somente uma vez. Não precisar ficar fazendo várias vezes. Você já fazer todo o seu processo organizado e tudo planejado. Tá certo? Então é isso e até a próxima aula.